Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Essa daqui foi tema da nossa aula anterior, né? Que era o estudo da partenogênese, não é isso? E aí hoje nós vamos estudar um pouco sobre reprodução nos invertebrados, certo? Então vamos lá. O hábito de vida dos animais ajudam a determinar a forma como vão fazer com que os seus gametas se encontrem para que ocorra a fecundação. Eu vou reduzir aqui para vocês, para que vocês, para otimizar, né, o nosso tempo, para o vídeo não ficar tão longo. Fecundação pode ser externa. O que é uma fecundação externa? Quando os gametas masculinos e femininos são liberados no ambiente e se unem fora do corpo do animal, certo? Um exemplo disso são os anfíbios, né? Os sapos, por exemplo. Os gametas são lançados na água, tanto masculino quanto feminino, e aí ocorre a fecundação, certo? Já a fecundação interna vem dentro, né? Quando o encontro dos gametas acontece no corpo da fêmea após a cópula, certo? O que é cópula? Ato sexual em que o macho introduz os gametas e a fêmea os recebe por meio dos órgãos sexuais acessórios, ok? Então, recapitulando, fecundação externa, quando a fecundação ocorre, os gametas são lançados no meio, né? E a interna, quando ocorre no interior do corpo da fêmea. Após a fecundação, formam-se os ovos, que podem se desenvolver de duas formas. Desenvolvimento indireto, né, que é quando nascem larvas que passam por diferentes etapas até chegar à forma adulta, também conhecida como metamorfose, certo? Exemplo, nós temos as moscas, certo? E o desenvolvimento direto, quando nascem indivíduos semelhantes aos indivíduos adultos. Por exemplo, nós seres humanos temos o desenvolvimento, né, a fecundação interna, né, que a fecundação ocorre no interior do corpo da mulher. Desenvolvimento direto, né, porque o indivíduo que nasce, né, o bebezinho, vai ser semelhante ao adulto, claro, pequenininho, mas igual a um adulto, ok? Já no desenvolvimento indireto, o filhote, digamos assim, ele não se assemelha com o animal na fase adulta. Aí aqui nós temos o exemplo, certo, das moscas, né, ó, primeiro estágio, que é o ovo. Do ovo transforma-se na larva, ó, ela vai crescendo e aí transforma-se no macho. Acontece a cópula, certo? E aí começa novamente o processo. Já no caso aqui dos escorpiões, o desenvolvimento é direto, ó. Observem aqui a fêmea e aqui tá aqui os pequenos escorpiões, tá certo? Desenvolvimento direto. Nos animais invertebrados aquáticos, por exemplo, a reprodução sexuada ocorre com macho e fêmea liberando seus gametas masculinos e femininos direto na água, ou seja, reprodução externa, não é isso? Porque ele vai ser liberado fora, olha, do corpo da fêmea. Então, se vai ficar no meio, é a reprodução, né, indireta, né? Vai ser a reprodução externa, não é isso? Já em invertebrados terrestres, a fecundação interna é mais observada e o desenvolvimento dos ovos podem ser direto ou indireto. Olha só, vertebrados e os diferentes ciclos reprodutivos. Os peixes. Entre os vertebrados, o grupo dos peixes apresenta uma certa variação em termos reprodutivos.
Mesmo sendo aquáticos, os tubarões apresentam fecundação interna, mas a maioria dos peixes possuem fecundação externa. Podem ser ovíparos, ou seja, o embrião desses animais se desenvolve dentro de um ovo, que é colocado no ambiente. E existem também formas em que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, depende dela para sua nutrição e proteção. Esses animais são chamados de vivíparos. Ovíparos são aqueles que nascem a partir de um ovo. Vivíparos, que utiliza-se da mãe para o seu sustento. Já os anfíbios, no caso dos anfíbios, ele vai passar por uma metamorfose. Por que ele vai passar por essa metamorfose? Porque ele tem a forma larval, né? Ele não vai se assemelhar com o adulto, obrigatoriamente aquático nessa fase, certo? Que alguns conhecem como girino, certo? Então, nessa fase, ele tem que acontecer dentro da água, ele só sobrevive na água. Após a sua fase adulta, aí ele já pode tanto viver na água quanto no ambiente, certo? Daí a sua espécie de anfíbios. Então vamos aqui ver na imagem. Pronto. Aqui está acontecendo a cópula, certo? O ato sexual dos anfíbios. Então aqui é liberado tanto os gametas masculino e feminino. Daqui vai formar o girino. Tem que ser dentro d'água, passa por um período, né, que aqui é chamado de fase larval. Olha só, isso aqui é chamado de fase larval. E aos poucos essa cauda ela vai diminuindo. Isso aqui vai servir para eles como nutrição. E aí quando ele chega na fase adulta, ele já não possui mais essa cauda. Formou-se um outro adulto. Então esse tipo de reprodução é a reprodução indireta e a fecundação externa, porque não acontece no interior do corpo da fêmea, ok, gente? Então, a nossa aula de hoje, nós falamos sobre o ciclo reprodutivo dos invertebrados e de alguns vertebrados, né, como os anfíbios, e também aprendemos hoje fecundação interna e externa, desenvolvimento direto e indireto, ok? É importante que vocês estudem sobre isso, porque terá na avaliação de vocês, tá bom, gente? Então, nossa aula de hoje, perdão. Ok, gente? Então, as atividades vão ser encaminhadas para o grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, perguntem, ok, gente?